O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nações, louvai todas o Senhor. Ó povos todos, glorificai-o, porque sobre nós foi confirmada a sua misericórdia e a fidelidade do Senhor permanece eternamente. Os salmos, eles são, desde o Antigo Testamento, este manual de oração. Podemos dizer que, se existia um devocionário no Antigo Testamento, esses eram os salmos, que são atribuídos ao rei Davi, né? Por isso, referência a eles como o Saltério Davídico. E eles expressavam tudo, né? Todos os atos, né? Petições, louvores, agradecimentos, expressão de alegria, de tristeza, de dores, né? Diante da tribulação, diante da diversidade de coisas. Os 150 salmos, eles tinham esta função, né? Este ato de louvar o Senhor, de se unir a Ele diante deste caminhar, né? E vemos que a Escritura ela vai nos encaminhando, né? Porque se os antigos, né, os judeus, a utilizavam no sentido de oração, né, e que era gravado, né? Eles tinham, né, por vezes, versículos, né, decorados, né? Tinha muita coisa de memória. A Sagrada Escritura vai mostrando que depois de um tempo isso é necessário demonstrar, né? E assim foi o processo. Durante toda a Sagrada Escritura, primeiro se vivia, se tinha, né, se guardava na memória, no coração, e depois, diante de uma necessidade, passava a escrever, né? E assim temos o Antigo Testamento sendo formado, depois o Novo. E chega-se então, né, a plenitude dos tempos com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e depois o início da Igreja. E o cristianismo pegou essa base, né, neste ato de oração, né, que vai se tendo, né, tem-se os primeiros sucessores dos apóstolos, os padres, né, seus auxiliares, que vão, né, buscando isso, né? Os bispos vão fomentando esse sentido de oração, que vai sendo permeado, a igreja vai crescendo, inicialmente perseguida, e depois de certa estabilidade, começam então as ordens, né? Em particular nos desertos, no sentido eremítico, depois esse sentido sendo desenvolvido aos monastérios, e aonde se circulava na vida de oração profunda e que se tinha, né, esse sentido diante dos salmos, né? E, e assim vemos, né? Assim vemos este caminhar. Estamos nesse final do mês de setembro, nessa proximidade da entrada no mês de outubro, que é o mês do Rosário, né? Tem seus 2 meses marianos. O mês de maio, né? O mês da primavera no hemisfério norte, né? Que se louva a Virgem Maria, né? Isso aí também tem esse mês da primavera no hemisfério sul, né? Que se tem esse cunho mariano e várias celebrações marianas, né? Em meio a este mês, e por isso dedicado ao Santo Rosário, né? E neste mês que estamos encerrando, muitos buscaram este aprofundamento, né, diante da vida de oração, né, por meio da Quaresma de São Miguel, por meio do empenho, né, no Santo Terço, no Santo Rosário, de diversas formas. E entrando neste mês,
né, que também no Brasil celebra o mês das missões, essa missão de anunciar o que a igreja diz, né, de apresentar a fé, né. Então, este caminhar, né, essa sequência de meditações, né, que talvez transpasse um pouco o mês de outubro, mas já abrindo nesta prévia, né, apresentando, né, o que é o Santo Rosário, né. E para entendermos o Santo Rosário, vemos que existem várias coisas, né, sobre eles. Os papas escreveram ao longo dos tempos 11 ou 12 cartas, porque uma não fala, né, uma carta de Paulo VI não fala necessariamente do Rosário, fala da Virgem Maria, mas tem um ponto que trata, né, de modo específico do Rosário, né. Então, né, tem esse epistolário, né, da coroa de rosas, a Virgem Maria, e que devemos, né, crescer em conhecimento, nos aprofundando, né. Claro que não vai dar para tratar de todos, mas penso em meditarmos, né, meditarmos um deles, ainda que exista uma carta, né, prévia, né, do século XV, do século XVI, né, que talvez seja a primeira, né, a convocação. E nessa primeira meditação tentaremos olhar um pouco para ela, mas antes ver, né, o que é o Rosário, né, meditar um pouco, né, diante dessa história que foi querida por Deus como manifestação deste caminho, né, que o Senhor foi pedindo e que foi, né, se desenvolvendo em meio ao crescente da igreja, em meio à proximidade da igreja e do povo diante da unidade com Deus. Vemos como se entrelaçam. Vemos começando assim, né? Vemos este caminho de oração que já vem desde antes, né, com o saltério, desde, né, do Antigo Testamento, chegando à igreja e que depois se desenvolve nos monastérios, né. E o que se tinha nos monastérios, né? Essa fuga mundi, né, esse sair do século, esse sair da vida secular para estar em unidade com Deus, diante dos trabalhos, diante das atividades, diante da vida imersa na vida de oração, né, onde se buscava, né, conhecer a fé, se aprofundar na fé, na vida de oração, né, diante desse sentido religioso. E vemos, né, que a imitação destes foi sendo permeada, né, por grupos, uma diversidade de coisas, né. Mas existia nos primeiros séculos, né, vamos colocar por volta do século, né, final do século VIII, nono, uma dificuldade, porque muitos eram analfabetos. Não como temos hoje, né, porque hoje em dia, antes se tinha um aprofundamento na cultura, isso, né, ao ponto de, por exemplo, vermos quantos analfabetos fizeram músicas e outras coisas mais, isso só no nosso país, né, no Brasil, mas vemos isso, né, tinha pessoas que não sabiam ler, né, algumas coisas gravavam de cabeça, mas então foi sendo desenvolvido, né, meios para dar a catequese, para anunciar a fé, para desenvolver a vida de oração, né. A catequese, por exemplo, diante das próprias pinturas, dos vitrais, e por isso vemos, né, por vezes as igrejas mais antigas, o detalhe arquitetônico, os vitrais que eram colocados, né, e são tudo autoexplicativos, né. Quem é a Virgem Maria, então tinha ali, né, todo o sentido, o ornato, né, quem eram os santos, aquele santo, né, e por isso a simbologia, né, o mártir, por exemplo, São Paulo. Por que São Paulo tem uma espada? Porque ele morreu decapitado por uma espada, né? Porque, né, que alguns santos, por exemplo, São Lourenço tem uma grelha, porque ele foi martirizado, né, queimado vivo sobre uma grelha, né? E elementos assim que iam mostrando, né,
aos outros, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo diante dos vitrais, e assim, e nas pinturas, nos quadros, e assim, isso permeava a igreja e era uma catequese para aqueles que não sabiam ler, né? Se dava a catequese não só diante das pregações e de outras coisas, mas também assim, nesse sentido visual, né? Por isso hoje é uma perda, né? Vermos que tem pinturas distorcidas, que não tem clareza, que as pessoas não conseguem ver, não só porque perderam um pouco dessa cultura cristã, como porque aquilo não tem clareza realmente, né? Uma coisa disforme, misturada, traços meio perdidos, né? É feio, né? Porque perde o sentido real daquilo, né? E vemos a beleza das, né, igrejas antigas, né, o sentido dos mosaicos e outras coisas, e hoje vemos tantas coisas, né? Enfim. E, mas além disso, a vida de oração também era expressa, né? E como? Né? Buscava-se imitar a oração dos monges, né, que rezavam, né, todos os salmos, todos os dias, né, os 150 salmos, né? Só que alguns não sabiam como é que vão rezar os salmos se não conseguem ler, né? Então, começou a ser os salmos serem substituídos, né, pelas orações que se tinham, principalmente a oração do Pai Nosso, né, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E então se repetia 150 vezes o Pai Nosso, né, todos os dias, por vários, né, leigos que buscavam se reunir, né? Depois, a Ave Maria, também outros, né? Mas a Ave Maria, ela ainda não era como temos hoje. Ela era estritamente, né, a parte, né, que se tem contida no Evangelho de São Lucas, né? Como temos hoje, ela só vai ser fechada com a sua segunda parte somente lá depois, mais ou menos meados do século XIII, um pouco depois, né, quando se fecha. Mas até esse momento, né, ainda nos finais do primeiro milênio, né, diante propriamente da parte da saudação angélica, e por isso, por vezes, a Ave Maria é assim chamada, né? A saudação angélica começa, né? Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Saudação do anjo, que tem, né, suas nuances modificadas para a vida de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Seguida da saudação que Santa Isabel faz, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto que nasceu do teu ventre, né? Então, e aí, encerrando a inserção do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, temos a primeira parte da Virgem Maria, da oração, a Ave Maria, né? Que foi comentada, expressa e desenvolvida ao longo do tempo por vários santos, que vemos, né, esta seguridade, né, e que depois foi sendo colocada também de modo orante a ser repetida 150 vezes, né? E essa prática, temos isso que aos poucos é difundido, né, mas ainda não se tinha propriamente o rosário, o terço, como vemos. Quando que o terço começa a ser propriamente estruturado, graças a um santo diante de um empenho no combate a um erro. São Domingos, que nasceu em 1170, faleceu, né, em 1221, ele, nesses inícios do século XIII, ele, impelido, vai, né, ao sul da França, né, combater, né, a heresia albigense. E inicialmente tenta muito, né, diante desses erros que eram anunciados, mas não consegue tanto, não consegue ter tanto êxito, né? Então tem uma aparição, né? Ele começa a rezar a Virgem Maria e tem assim uma aparição aonde ela então tem um diálogo com ele, né? E mostra-lhe, né, como fazer, né, o Santo Rosário, né? E claro, ainda não é
como vemos por vezes na iconografia, nas imagens, nos quadros, né, o rosário como temos hoje, né? Não, né? Antes se existia uma espécie de contador, né? Um contador de orações, né? Que eram com várias contas em uma espécie de cordão, né? E que se existia até mesmo em outras, né, culturas, e que se colocava, né, uma forma de contar orações que eram repetidas de modo sucessivo, né? E a partir disso é anunciado então o rosário, né? E essa tinha a função de ser um contador, né, que diante daquilo que se era falado, então buscava-se um sentido contemplativo, né, meditativo. E assim, né, começou, né? E como se tinha o costume, essa busca em relação aos monges, então, né, essas 150 Ave-Marias, né, que se foi então anunciando, né, e assim são domingos, ele começa neste contexto a anunciar e proclamar o Santo Rosário, que vai fazendo com que tantos se convertam. Mas é somente 2 séculos depois, no século XV, quando o beato Alano de Ruspe, também dominicano, um dos filhos de São Domingos, né, diante, né, do seu empenho, do conhecimento, de uma aparição à Virgem Maria, da Virgem Maria a ele, é que ele então vai reorganizar este rosário, né, fazendo 3 grupos de 50, né, um conjunto de mistérios, ordenar, né, as partes dos mistérios que seriam contemplados dentro deste grupo, a inserção do Pai Nosso, né, e assim se formaram, então, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? E assim começou a ter esta roupagem do rosário como temos hoje, né? Este rosário que por vezes não entendemos o que é, né? Mas o que é o rosário? É a coroa de rosas, né? Rosário significa isso, a coroa de rosas, essa coroa de orações que vamos apresentando à Virgem Santíssima, né? E o rosário, ele desde o seu início foi utilizado como arma, arma contra os erros, as heresias, mas armas também em batalhas, né? Por exemplo, São Pio V, né, no século XVI, chama, né, pede, né, o auxílio da Virgem Santíssima por meio desta arma para o combate, né, diante da batalha contra, né, os muçulmanos. E depois, né, a Virgem Maria, em suas aparições em Lourdes e em Fátima, também o apresentam, né, como arma. Arma contra a guerra, uma arma cristã, né, para defender o povo, né? E vemos, né, como disse ao início, que os papas buscaram incentivar, né? Incentivar por meio de cartas. Leão XIII escreve numerosas cartas, também Pio XII, João XXIII, Paulo VI, né? E São João Paulo II escreve a última carta, né? Rosarium Virginis Mariae, né? Aonde depois insere mais um grupo de mistérios. E esse fomentar, né? Esse fomentar desta vida de oração, né? Desta profundidade, deste amar a Virgem Maria, né? E é fato que existia, como São João Paulo II mesmo vai dizer, né, existe um paralelo, 150 salmos, né, 150 Ave-Marias, né, esse conjunto, este ecoar, mas ele insere, né, este, esses outros 50, esse grupo a mais, né, que são os mistérios luminosos, que buscam, né, a contemplação da vida pública de Nosso Senhor, né? E também ali apresenta que existem diversas formas, né? Claro que temos já no Brasil, né, em alguns lugares, a cultura de começar, né, rezando o credo, o Pai Nosso, 3 Ave-Marias e depois sendo inserido neste grupo de mistérios. Mas
também existem outros modos de rezar, né? E vários, né? Tem um costume mais espanhol, tem um costume, né, mais romano, por meio da introdução, por meio do salmo, né? Abrir meus lábios ao Senhor, né? E assim começar a contemplação, né, dos salmos, 20 ó Deus em meu auxílio, como se reza propriamente, né, a liturgia das horas, porque depois ele tem este paralelo com ela mesmo, como, né, assim, os salmos eles desenvolvem depois e desembocam na liturgia das horas, e o rosário é este saltério mariano, né? Assim, a Virgem Maria, quando aparece a São Domingos, o diz, né? Então, e por meio desses, grande frutificar, né? E a gente vê, né, que esta coroa de flores que a Virgem Maria pede, ela tem este aprofundar, né? Porque quando anuncia a Virgem Maria a São Domingos, ela promete, né? Promete coisas, né? Estas recompensas daqueles que buscam, né? Esta unidade com Deus. E vemos este cumprir diante, né, destas promessas, né? Essas 6 promessas que ela faz, né? E que verdadeiramente geram frutos. E quais são essas 6 promessas que a Virgem Maria faz a São Domingos de Gusmão para aqueles que rezarem o terço? Primeiro, a promessa da proteção e as maiores graças aos que rezarem o terço. Depois, aqueles que o rezarem com fé em vida, na hora de sua morte encontrarão a luz de Deus e a plenitude da sua graça. Também as crianças devotas dele merecerão um alto grau de glória no céu. Por isso, ensinar as crianças, né, a rezar um terço desde pequeno. Também, para os que rezarem, estes obterão tudo o que pedirem mediante a esta oração. Os que propagarem esta devoção serão assistidos por mim em suas necessidades, né? Por isso devemos ser apóstolos, né, como São Domingos, né, do Santo Rosário, né? E neste mês, né, que entraremos, mês de outubro, mês das missões, buscar esta missão, né, essa missão de propagar o Santo Rosário. E por fim, a 6ª promessa: os que acudirem a mim ao rezá-lo terão como intercessora toda a corte celeste durante a vida e na hora da morte, né? Então, Virgem Maria buscando, né, este apontar sempre para Deus, né? O levar sempre para o céu, né, das graças que quer dar, né? Esta mãe, né, como ela mesma apresenta, a Santa Catarina Labouré, quando aparece na Rua do Bac, né? Há muitas graças que meus filhos não pedem, né? E ela quer, né? Por isso, acudir a ela por meio desta oração, que é a mais, né? A maior de todas as devoções marianas, né? E vemos que em tudo, até mesmo nas promessas, né, tem um sentido de luta. Luta ao longo da nossa vida, luta contra os erros, né? Luta diante deste pedir graças, né? E São Domingos começa assim, né, lutando contra o erro, as heresias, né? E ela mesmo diz, né, diante, né, deste apresentar, né, a São Domingos, né, essa oração, dizendo: querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela saberia melhor que ele. Então, Nossa Senhora lhe diz: quero que saiba que neste tipo de guerra a arma foi o saltério angélico, palavra do anjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, ou seja, a saudação angélica, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. O saltério que depois, né, é expresso diante disso, né, o Santo Rosário. Né? E depois, né, São Pio V, que é seu filho, na Batalha de Lepanto, né, onde, né, logo após a sua eleição, né, 3 anos após a sua eleição, em 1569, então tem um desguarnecimento diante dos arsenais,
né, cristãos, e começa a ter um orquestrar das tropas muçulmanas para a invasão, né, a partir da Península Ibérica, da Europa. Então o Papa convoca, né, convoca a legião, né, católica para que possa então, né, se organizar para combater, né, e os, né, muçulmanos que vêm da Turquia começam a se organizar de modo forte, conquistam, depois de muita luta, a ilha de Chipre e estão, né, bem próximos. Então tem este convocar, né, né, por meio do rosário. São Pio V, que nasceu, né, na região, foi, né, depois para a Ordem dos Pregadores de São Domingos, depois eleito Papa, toma este nome, utiliza, diante desta convocação, as armas que seu próprio pai, São Domingos, utilizou para combater os erros, também combater a guerra, né? E graças a ela, apesar do grande desfavorecimento, né, número bem menor do que tinha, né, diante dos muçulmanos, né, a legião católica, e ainda assim vence num só dia, né? A batalha que só tem um dia, né? E vencem, né? E ele então convoca por meio desta carta, né? Com Suerentum Romani Pontifici. E assim convoca, né? Convoca, né, a tantos para que possam combater, né? Combater pela fé. E esta carta aqui tem 2 pontos, né? E no final, do primeiro ponto, aonde começa a contar a história, né, diante do combate, daquilo que a Virgem Maria deu, diante desta arma, né, ele diz: a treva da heresia começou a se dissipar e a luz católica a ser revelada. Sodalícios para esta forma de oração começaram a ser instruídos em vários lugares pelos frades da mesma ordem, os dominicanos, legitimamente incumbidos desta obra por seus superiores, e confrades começaram a inscrever-se, né, diante daquilo que buscavam, né, porque o combate diante destes erros começou, né, a ser dissipado por meio do rosário, né, pregado, né, por São Domingos. E então faz a convocação, né, os passos de nossos predecessores, vendo a igreja militante que Deus pôs em nossas mãos, agitada desta forma em nossos tempos, por tantas heresias e atrozmente vexada por tantas guerras e costumes depravados dos homens, nós levantamos nossos olhos em lágrimas, mas cheios de esperança, para o monte, para o mesmo monte, de onde vem todo auxílio. E nosso Senhor, benignamente, exortamos e admoestamos cada fiel de Cristo a fazer o mesmo, né? Então, São Pio V, ele convoca, né? Convoca todos os cristãos a fazerem o mesmo diante dos erros, né, que se espalham, que se difundem, diante, né, também das guerras que se levantam, né? Em nossos tempos, onde vemos o mesmo, né? Vemos a guerra, vemos os erros e distorções que se levantam, né? Também, né, este empenhar por este segundo convocar, né? Convocar, né, difundido pelos papas ao longo do tempo, né? São João Paulo II, né, no ano do Rosário, né, no final do ano de 2022 e 2023, né, diante deste anunciar, né, a fé e buscar na oração esta arma, que também nós, nestes tempos, possamos também, né, recorrer, né, a esta arma, né, a esta arma para lutar pela nossa fé, lutar, né, pelo anúncio da verdade, né, e ver, né, isso, né, para buscar esta vitória em Deus, né, esta vitória, né, que depois torna-se festa, né? Depois da Batalha de Lepanto, então é anunciada a festa de Nossa Senhora das Vitórias e depois Nossa Senhora do Rosário. No dia, né, desta batalha, dia 7 de outubro, né, que também nós possamos, então, recorrer e buscar
esta vitória em Cristo, vitória sobre os erros, né? Vitória sobre os vícios, vitória deste ato de nos unir a Deus, né? Esta é a nossa grande vitória, quando, né, buscamos nos unir verdadeiramente a Deus, que possamos recorrer à Virgem Maria, pois como diz uma anedota, né, a Virgem Maria nos salva pelo Santo Rosário, né? E ela explicando diz, né, o Rosário começa com a cruz, né, com esse ato de fé, de amor, né, aonde com ela buscamos contemplar a vida de Cristo, que ela possa então nos encaminhar, né, nos guiar por esta unidade mais íntima, mais perfeita, né, que é estar com Deus, que é buscar o céu, que é buscar a vida da graça, né, que possamos assim vencer a cada dia, né, diante desta unidade da vida de fé. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.